O Homem de Ferro. Fala galera, eu sou o Matheus. Fala galera, eu sou o Nicolas. E hoje nós vamos começar aqui uma série de vídeos onde nós vamos falar sobre todos os filmes da Saga do Infinito. Então vai ser algo, não sei, Saga do Infinito e Cristo, algo desse tipo. O Matheus do futuro vai colocar alguma coisa aqui em cima, aqui, depois que a gente decidir o nome disso daqui. É fácil colocar o nome, né? O editor depois quando ele tá mais descansado, né? Muito mais fácil. Mas nós vamos começar pelo O Homem de Ferro. Nós vamos começar pelo filme que deu início a toda essa saga. E acho legal a gente comentar que a gente vai focar muito nos filmes, né, do MCU. O que nós vamos ter de base aqui, e a linha cronológica que nós vamos utilizar é a de lançamento dos filmes, né? Então nós vamos partir do ano de lançamento de cada filme, acompanhando cada um deles, cada um dos personagens específicos, para a gente conversar um pouco sobre o que cada um desses filmes, o que cada um dos personagens tem a nos ensinar sobre a nossa fé, sobre a vida cristã e sobre o nosso Senhor. O interessante deles, de a gente estar fazendo isso, é que, como o Matheus disse, a gente pode refletir sobre a fé cristã. É uma maneira de a gente revisar, né, os filmes da Marvel, né? Tipo, a gente está gravando esse vídeo, a Saga do Infinito ela já acabou, né? A gente vai começar uma nova fase, mas seria uma boa maneira se você, durante essa corrida aí para poder assistir Vingadores, o Ultimato, não assistir os outros filmes, relembrar os filmes, né? Começar a refletir junto com a gente sobre o que os filmes eles têm a ensinar, né? E como que esses filmes eles refletem lá na frente na Saga do Infinito. Então, vem com a gente pra essa aventura, né, da Saga do Infinito, e a gente vai começar por aquele herói muito bom, que é o Homem de Ferro. Quando nós começamos a assistir o filme do Homem de Ferro, é muito empolgante. Eu vou começar pra você que quando eu reassisti esse filme, que eu reassisti pra gente poder gravar esse vídeo, cara, foi uma experiência muito boa. É um filme antigo, mas que, mano, é um ótimo filme. Eu acho que dos 3 filmes do Homem de Ferro é um filme muito bom. Ah, mano, é que meu coração fica entre o terceiro e o primeiro. Não, mano, eu gosto muito desse primeiro filme do Homem de Ferro, e as coisas, quando eu assisti com esse objetivo de tirar algum aprendizado dele, foi uma experiência muito diferente. É que você tem, né, esse background, porque, tipo assim, por exemplo, a primeira vez que você assistiu o Homem de Ferro, eu lembro, a primeira vez que eu lembro que assisti o Homem de Ferro, eu não tinha nada disso aí de MCU, eu não sou tão velho, mas eu era criança e eu já tinha um pouquinho de consciência. E, cara, foi uma experiência muito boa assistir um filme de super-herói tão, tipo, real e vívido. Tipo, é melhor ainda quando você assistir depois que você sabe de tudo que vai acontecer. Então, é a saga de um homem que tá começando ali, você tá vendo da onde aquele cara foi e você já tá meio que sabendo pra onde ele vai, né? A gente vê toda a mente do Kevin Feige por trás, né? Tipo, colocando coisinhas ali que ele já sabia que ele ia utilizar lá na frente. Ele coloca o Coulson. Eu sinceramente, eu não lembrava que o Coulson aparecia já nesse filme. Pra mim ele aparecia em alguns filmes depois, mas é interessante ver o Phil Coulson aparecendo ali. Tipo, a SHIELD, ela ainda não se chama SHIELD, né? Só no final do filme que a gente vai ver que a SHIELD se chama SHIELD. Então é muito legal ver como que as coisas foram construídas minuciosamente desde o primeiro filme. O 2 ele vai tratar um pouquinho mais sobre isso, né? Que ele vai introduzir mesmo a SHIELD, até o projeto Vingadores ele é citado, né? Na verdade ele é citado mesmo no nosso próximo filme, né? Que vai ser o Hulk, no final dele. Mas assim, sobre o que explicar o que seria e tal, é no segundo filme. Mas é muito bom ter esse background já do que a gente sabe do que vai acontecer. Né? Mas vamos ao filme. Quando nós olhamos para Tony Stark, aquele garoto, aquele jovem milionário, herdeiro de uma fortuna, é um homem que tem tudo. O que ele quiser ter, ele tem. Ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser. Ele é tipo, mano, ele é muito rico. Ele é muito rico, tipo, muito rico. E um fato interessante é que ele é muito inteligente também. Então ele tem um intelecto e ele tem dinheiro para conseguir fazer aquilo que ele deseja. Exatamente. Esse é o ponto máximo do Tony Stark. Tem muita gente que é inteligente, mas não tem o dinheiro que ele tem, né? Sim. Então quando nós vemos o Tony Stark, a gente vê que ele é uma pessoa, que ele é um retrato total de uma pós-modernidade. Ele é aquela pessoa beberrona, ele é uma pessoa que gosta de pegar muitas mulheres, ele se relaciona muito com mulheres e ele tem um relacionamento totalmente superficial com essas mulheres, em momento nenhum. É legal ver que, tipo, durante o filme ele se depara com algumas mulheres e ele nem lembra o nome delas.
mulheres que ele teve relações, mas ele fica tipo, meu... No começo do filme ele trata um pouquinho isso, né? Aquela repórter lá que ele chega lá, ele dá uma jogada pra ela e tipo, já tá no mesmo dia na cama dele, né? Então, tipo, é um cara que, pela riqueza, pela inteligência, né? E porque ele é um cara que se porta bem, né? Tipo, não é um feio, né? O cara não é tudo. O cara tem porte, então, tipo, ele pega toda mulher que ele quiser. Ele é um nerd no seu nível mais supremo, né? Da palavra. E qual que é o objetivo do Stark ali? O que ele faz nas indústrias Starks? Ele é basicamente o responsável por preservar a paz mundial e proteger a América de todos os inimigos. Então ele é tido como um papa das armas bélicas. Ele provê todo o armamento bélico para os Estados Unidos, justamente com o entendimento de que é necessário que haja muita força bélica nossa para que o mundo nos tema. E logo no começo do filme ele cita isso, ele fala bem assim: o que é mais importante? Ser respeitado ou ser temido? Ele fala, por que não os dois? Justamente porque é isso que ele busca ao fornecer todo o armamento bélico para os Estados Unidos. E continuando, né, e salientando isso, que é bem introduzido no começo isso, que isso ele tá continuando uma coisa que tipo, não veio do nada, né? Ele tá continuando o império do pai dele. Isso. O pai dele foi um armamentista, o pai dele fundou as indústrias Stark, né? E ele tá continuando aquilo que o pai dele tá coisando. Então, tipo, ele foi um gênio desde pequeno, né? Já no começo do filme mostra, né? A genialidade dele no MIT e tal, toda a carreira que ele trouxe, ele fez, né? Então, tipo assim, ele tá continuando aquilo que é do pai dele, né? Ele tem uma herança que é uma herança de proteger os Estados Unidos da América, como bem disse o Matheus. E o pivô do nosso filme, o ponto que vai começar a girar toda a engrenagem do filme do Homem de Ferro é justamente quando ele vai para o Afeganistão apresentar um novo míssil. Jericó. Exatamente. Já é interessante, já o nome que ele dá uma referência bíblica de Jericó, aquele que ia derrubar os muros dos adversários, né? Exatamente. Ele tem até aquela citação, né? Como é melhor um míssil que a gente tem que atirar somente uma vez, né? Dos nossos inimigos, né? Então é interessante você ver isso. Você tá vendo toda a história de um cara que é totalmente arrogante, um cara que é totalmente rico. Ele cerca o sucesso, né? E ele tá apresentando mais uma nova arma, né, de sucesso pro exército dos Estados Unidos, que botaria o medo dos inimigos. É interessante o lugar que ele vai testar, né? O lugar que ele vai testar a arma é pra simplesmente mostrar isso. Ele poderia estar testando nos Estados Unidos, mas ele vai pro Afeganistão, aquele lugar que tá cheio de terroristas, né, em lugares assim, pra mostrar assim, ó, esse é o nosso armamento, é a nossa potência, né? Como se a intenção dele ali fosse justamente já causar medo já nos seus adversários, que seriam os terroristas do Oriente Médio. Então, a vida de Tony Stark, ela tem uma virada, né? Enquanto ele tá indo, sendo transportado de um lugar para outro lá, tentando toda aquela história, tudo, e aí ele sofre um ataque, né? As pessoas, um grupo terrorista, né? Os 10 Anéis, sequestram ele. E acontece um acidente lá no coisa. Então, aquela vida daquele homem, né, rico, tudo, coisa, ela vira de cabeça pra baixo, né? Essa que é o ponto máximo assim da história que você vê, né? A vida de um homem todo de sucesso, ele tá correndo perigo, né? Aqueles grupo terrorista conhecido como os 10 Anéis o sequestram ele e falam que ele tem que construir, né, aquela nova máquina, né, que eles fez, o míssil Jericó, ele tem que construir pra eles. E aí é quando, tipo, Tony Stark, ele conhece, ele tem um choque de realidade, né? Ele começa a conhecer uma coisa que, tipo, não estava muito na visão dele, de que aquelas armas, aquela tecnologia que ele estava criando para os Estados Unidos, né? Para o exército dos Estados Unidos, estava sendo usada para o mal. Ele estava criando coisas para poder proteger as pessoas, na visão dele, de como deveria ser a proteção, no armamento, na tecnologia, e ele acaba descobrindo que a tecnologia dele, aquilo que ele tinha que usar para o bem das pessoas, estava sendo usado para o mal. E o outro choque de realidade é que ele se viu que aquele homem, né, que era totalmente arrogante, poderia morrer. Ele tem um choque de quando o míssil, né, cai do lado dele. E eu até lembro quando a primeira vez quando eu assisti o filme, eu tentando entender aquela cena, porque tipo, ele cai, né, atrás da pedra, e aí o míssil vai lá e bate, né, tipo, no chão. E aí ele vê escrito, primeiro choque de realidade dele, ele vê Indústrias Stark, então, cara, ele vai morrer pelo próprio míssil dele. E aí, tipo, ele olha assim, tudo explode, assim, ele voa, assim, tudo,
E aí você começa a olhar o peito dele e você... Então no começo, quando eu assisti a primeira vez, eu não conseguia entender. Depois de umas vezes eu consegui entender, né? Os estilhaços, né? Do míssil, né? Ele não explode junto, mas os estilhaços vão pro peito dele, né? Então agora ele... Dois choques de realidade. Primeiro, minhas armas estão sendo usadas para o mal. Segundo, agora minha vida tá correndo risco. A qualquer momento os estilhaços podem perfurar meu coração e podem me matar. É legal que ele começa a carregar isso dentro do peito dele, né? Os estilhaços. É quase um espinho na carne de Paulo que ele carrega, né? Tipo, sempre pra lembrar ele de tudo que aconteceu, exatamente, do que ele fez. Os estilhaços, eles sempre vão lembrar pra ele da onde ele veio, né? Do que aconteceu com ele, que a vida dele não seria mais a mesma a partir daquele momento. E ali, na caverna, quando ele é obrigado a construir o mesmo míssil que ele demonstrou, o Jericó, ele conhece um homem chamado Yinsen. E esse homem vai ensinar Tony Stark muitas coisas em apenas 3 meses. Yinsen, numa das conversas com o Stark, ele comenta que ele quer sair dali daquela caverna para voltar para sua família. E nessa conversa, ele pergunta pro Stark: você tem uma família? E o Stark fica calado, porque ele sabe que ele não tem. Ele não sabe com quem contar. E aí o Yinsen vira para ele e fala assim: nossa, um homem que tem tudo, mas e não tem nada ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, tipo, cara, ninguém tá esperando Stark. Óbvio, a gente sabe, né, depois que muita gente tava esperando Stark, mas você não tem uma família pra você voltar, né? Sim. Então isso quebra o homem, né? Ele achava que ele era coisa, tudo, ele era de aço, né? E ele não era, ele era quebrável, né? Esse homem que se quebra, né? E a gente vê, tipo, essa solidão dele, e ele lembrando disso, nos momentos que ele tá com a Pepper, ele olha pra Pepper e fala assim: você é tudo que eu tenho. Era a secretária dele. E ele olha pra secretária e fala assim: Pepper, eu não tenho mais ninguém, eu só tenho você. E é justamente isso, a gente vê tipo, a solidão dele nesse ponto, né? Ele fala: meu, todas as pessoas que eu tenho é a minha secretária, né? Então é muito legal. Apesar que a Pepper, a gente vê o relacionamento deles, mas ali ainda a gente vê que ele tá numa solidão muito grande. Tony Stark então decide fazer alguma coisa, né, pra poder mudar essa situação que ele tá vivendo. O Yinsen fala pra ele, quando eles estão conversando, ele fala, né, assim: bom, você tem uma semana pra construir essa arma, como é que vai ser? Aí ele fala assim: bom, eles vão me matar de qualquer jeito. Ele fala: bom, então isso provavelmente é uma semana muito importante pra você, porque você tem que ser lembrado como alguém que vendeu armas e causou tudo isso pro mundo, ou você pode fazer alguma coisa pra mudar isso daí. Então, ele acabou usando a genialidade dele, né? Esse é o ponto máximo do Tony Stark, né? Apesar de ele ter todo aquele dinheiro, ele é um cara que tem genialidade, né? Ele consegue construir coisas. Ele é o mecânico, né? Nos filmes mais à frente a gente consegue ver isso, né? Que ele fala, né? Ele é o mecânico. Então ele usa, né, daqueles equipamentos, daquelas coisas que tem dele lá, eles mesmos dizem, né? O Monge de Ferro, né? Que o nome dele é bem difícil de pegar e falar lá. Carequinha que traiu ele, né? Mano, como é o nome do cara, velho? O Obadiah? Obadiah Stane, né? Obadiah Stane. O interessante de você ver é que ele constrói todas essas coisas com sucatas, né? O Obadiah Stane, na frente do filme, ele fala isso, né? Tony Stark conseguiu construir isso com sucatas, entendeu? Então ele pega coisas, essas tecnologias que ele usa daquilo que ele tem nas mãos, né? Pra poder construir, né, uma armadura. Uma armadura que vai trazer pra ele, né, essa proteção e vai ajudar ele a escapar. Então aquele homem que foi quebrado, né, pela vida, né? Ele tava no auge e ele é quebrado, né? Um grupo terrorista acaba com a vida dele. Então ele precisa de uma armadura para poder se proteger, né, das coisas que estão acontecendo com ele, né? E essa armadura ele começa a usar como ele próprio, né? Ele mesmo sendo a armadura. Certo. E quando a gente vê toda essa cena da escapada do Stark da caverna, nós nos deparamos com um olhar muito sensível nosso. Quando a gente vai olhar por perspectiva extremamente humana, a gente vai ver que, era muito injusto o Stark escapar e o Yinsen morrer naquela caverna. Porque a gente via a vida que o Stark levava, a gente via a vida de promiscuidade, a gente via a vida de imoralidade que o Stark levava. Era uma vida errada, uma vida que a gente olha e fala: não é bacana isso. Ele mesmo percebe isso no decorrer do tempo, né? Ele percebe isso. E o Yinsen, que era uma pessoa que tinha uma família com quem se importava, que estava esperando por ele, ele morre.
E é interessante porque a gente já vê aí o Stark tendo aquele choque, tipo, meu, eu tô vivendo por graça. E mais pra frente, alguns minutos à frente do filme, ele vai falar, numa conversa com a Pepper, ele fala, eu não deveria estar vivo. E se eu tô vivo, é porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa. O Insane, ele fala um negócio também interessante da parte que ele morre, né? Que ele pega e fala assim, mas você tem que ir, você tem que escapar, vamos sair daqui junto. Você tem que ver sua família. Ele fala assim, minha família toda morreu. Eles mataram a minha família, né? Eu tô indo ver ela, minha família... Fala, esse era o plano desde o começo. Exatamente. Ele queria... O Insane, eu acho que desde o começo, né? Porque ele conheceu o Stark, a gente sabe mais na frente. Na verdade, ele fala, né? Fala, eu te conheci em Berna, né? Na Suíça, né? Numa festa em Berna, mas você é bem provável que você não lembra de mim. E o que o Insane queria, o Insane queria dar uma nova chance pro Stark. Ele queria que o Stark se transformasse numa nova pessoa. Você vê isso. Então, tipo assim, ele sabia que ele não escaparia dali, mas ele faria de tudo para que o Stark se escapasse e se transformasse numa nova pessoa. E aí nós podemos ver muito na história de Zaqueu um paralelo muito grande com a história de Tony Stark. Quando Zaqueu ele foi remido por Cristo, após uma conversa que ele tem com o Senhor, próximo a uma árvore, ele muda de vida, mas em momento algum Zaqueu deixa de ser aquele cobrador de impostos, ele não deixa de ser aquele profissional que ele é, ele não deixa de exercer a sua profissão, mas Zaqueu ele é convertido, ele dá meia volta, e ele continua exercendo a sua profissão, mas agora ele começa a fazer para a glória de Deus. E ele pensa, se defraudei alguém em alguma coisa, vou restituir em 4 vezes mais. Então a gente percebe que Zaqueu ele não deixa de ser um cobrador de impostos, mas na verdade ele começa a reparar os seus erros, ele começa a glorificar o Senhor através da sua profissão. E Stark é justamente isso. Quando ele volta, em momento nenhum ele renuncia às indústrias Stark, em momento nenhum ele fala, eu não quero mais produzir tecnologia, eu não quero mais fazer isso. O que ele faz é justamente mudar o rumo daquilo que ele fazia. Exatamente, ele fala, né, que é interessante que ele pega e fala assim que a minha tecnologia tá caindo nas mãos erradas, né? Então ele pega e fala, ele decide, né? Ele chega É até interessante aquela parte, né? Porque abala as pessoas, né? Fala assim, vixe, ele tá doido, não ficou... Chegar assim, porque, mano, é uma empresa de tecnologia, beleza, sim, mas o maior investimento das indústrias Stark era o armamento. Ela vendia armamento para o exército dos Estados Unidos. E aí você chega e fala assim, a partir de agora a gente não vai mais produzir armas, a gente não vai vender armas. Você falou, ele é louco, como que a gente vai sobreviver tudo? Porque ele sabia da genialidade dele, ele sabia que ele poderia produzir outras tecnologias. Não é somente a arma que você pode usar a sua tecnologia. Então o Stark ele tem essa mudança, né? De, não, eu não vou largar, eu vou agora usar os meus dons para outra coisa. Sim. E ele faz justamente isso, ele começa a reparar os próprios erros, né? É muito legal aquela cena que ele tá aqui arrumando a luva, aqui olhando pra TV, e ele vê as armas dele sendo utilizadas lá no Oriente Médio. E ele pega, ele constrói uma armadura, então aquela tecnologia que antes ele produzia armamento, agora ele constrói uma armadura e vai corrigir aquilo que havia sido feito de errado. Então ele vai destruir todo o armamento que parou na mão do inimigo, que parou na mão de pessoas erradas e estava produzindo guerras ao redor do mundo. No filme do Homem de Ferro nós conseguimos enxergar os 3 inimigos do crente, nós conseguimos ver a batalha de Tony com as pessoas que representam esses 3 inimigos. Então nós temos a batalha de Tony contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. A gente vê a batalha de Tony contra o mundo quando ele tem aquele choque que o Nicolas comentou de realidade, quando ele vê as suas armas sendo utilizadas para um fim ruim. Então ele vê algo para o qual ele havia criado para ser bom, sendo corrompido e sendo utilizado para fins malignos. E nós vemos isso, nós vemos como ele luta contra isso, como ele trava uma batalha contra esse mundo que corrompe aquelas coisas que eram para ser boas, e ele começa a batalhar para que ele possa vencer isso e não ser corrompido também. A segunda batalha que o Tony ele enfrenta é a batalha contra a carne, né? Contra ele próprio, né? Quando ele volta, é interessante isso, né? Que a única família dele é a Pepper, né? E, tipo assim, ele tratava a Pepper tipo, como qualquer uma, porque de fato ela era a pessoa que mais conhece ele, né? Cuidava tudo, ela até brinca, né? Da Sim. questão do cadarço, né? Ela amarrava até o cadarço dele, todas as coisas da vida do Tony Stark, em relação à vida do Tony Stark, estava com a Pepper. E ele não dava valor total pra isso. E quando ele volta,
ele acaba descobrindo qual a realidade dele. Nossa, como que eu tratava ela? E ele começa a mudar. Então a Pepper, ela é tipo um ponto-chave da mudança do Tony, porque o Tony, ao mudar, né, no tratamento que ele, da maneira como ele trata ela, ele começa a mudar a própria natureza dele, ele começa a enxergar aquilo que há de mal nele, de como que ele tratava as pessoas, né, de como que ele era arrogante, de como que ele era insensível, e você começa a ver também que tem meio que uma tensão ali, porque a Pepper sempre gostou do Tony, né? Ela não demonstrava isso muito de coisa, mas imagina você cuidar de uma pessoa e você saber tudo sobre a vida dela. Você acaba amando essa pessoa de fato. E era como que ela via, ela amava ele nem tanto. Mas acaba mudando o jogo, né? A Pepper para, né, de começar a gostar tanto do Tony, né? Depois que ele volta, você começa a ver isso, que ela começa a se afastar porque é o patrão dela, então ela não quer muito se envolver e tudo. E ele acaba tendo um olhar diferente pra ela. E isso muda a natureza. Então essa é a batalha que o Tony enfrenta, que é a batalha contra a carne. É a batalha contra aquela natureza dele arrogante, né? Depois de ter o encontro, o confronto com o mundo, ele não poderia ficar igual. Ele olhou a miséria do mundo, ele viu como que o mundo é ruim, entendeu? Com aquilo que ele criou. Então ele não poderia ficar igual. Quando a gente tem um contato com a miséria do mundo, nossos olhos são abertos, a gente tem que mudar, entendeu? A nossa natureza ela tem que mudar porque a gente não consegue viver da mesma maneira que a gente vivia antes. É impossível nós lutarmos contra o mundo permanecendo como uma pessoa que é igual ao mundo. Exatamente. Ele tem que mudar antes de mudar as coisas que ele queria mudar. Aquela famosa frase, né, de Facebook que a gente gosta de usar muito, seja né? a mudança que você quer. No mundo. Então, tipo assim, muitas vezes a gente quer mudar o mundo. Quero acabar com a guerra, né? Sei na onde, quero fazer ONG, não sei das contas, tudo, mas a gente não sabe muitas das vezes tratar o nosso próximo que está ao nosso lado, a gente não sabe amar aqueles que estão do nossa volta e você quer mudar, não sei das contas, mas você não molda a si mesmo. Então parte da natureza do mundo que ele era culpa da natureza arrogante que o Tony era. Porque se o Tony não fosse arrogante, não fosse quem ele era, ele tomaria mais cuidado com as armas que ele estava criando. Entendeu? Ele usaria a inteligência dele de uma maneira boa e foi o que ele começou a fazer depois que ele teve esse choque de realidade. Sim. E por fim, nós vemos a batalha de Tony contra o Diabo, que é personificado na pessoa de Obadiah Stane. Stane é aquela pessoa que sempre esteve ao lado de Tony, sorrateiramente tramando e planejando coisas terríveis para Tony. Então ele fala depois para Tony, fala, fui eu que planejei aquele seu sequestro, e era pra você ter morrido lá, não era pra você ter sobrevivido. E Tony começa a perceber como aquela pessoa que sempre esteve ao lado dele era aquela pessoa que sempre planejou, sempre arquitetou o mal. E é justamente essa característica do diabo trabalhando contra o crente. É aquele que arquiteta, aquele que planeja e trama as piores coisas para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar na nossa fé e nos afastarmos do Senhor. É interessante essa comparação que você fez com o diabo, com a pessoa do Obadiah Stane. Óbvio, ele não é a personificação do diabo, mas tem muitas coisas nele, né, que a gente pode lembrar. É da parte interessante como você falou, né, que além de ele ter planejado, era ele que vendia as armas, né, debaixo do teto do Tony, debaixo do nariz dele, para os traficantes. Era ele que vendia as armas para os terroristas, né? A gente vê isso. Então isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, armas não são necessariamente ruins, né? O que o Obadiah Stane ele fez era traficando armas, né, para ganhar dinheiro para terroristas, né? As armas elas são ruins dependendo da mão de quem estiver, tanto de terrorista quanto dos Estados Unidos. Então é isso que a gente aprende, né? O diabo, o Obadiah Stane, ele usa daquilo que é bom, daquilo que é justo, porque as armas elas usam e são usadas para proteger as pessoas, né, para o mal, por motivos gananciosos, ou seja, ele queria ganhar mais dinheiro e ele mostra depois também, né, aquele sentimento de inveja, né, porque quando o pai do Tony morreu, eles dois fundaram junto, né, o Obadiah Stane, ele fala lá no coisa que ele teve um papel importante na fundação da indústria Stark, e ele falava assim, quando o Howard morrer, quem é que vai ficar no controle da empresa? Eu fui um dos maiores investidores, eu tava lá, eu ajudei a crescer esse império. Mas aí chega esse moleque arrogante, entendeu? Ele que acha que tem tudo, ele não valoriza nada daquilo que ele tem, ganha prêmios e pra ele é como qualquer outra coisa. O Obadiah Stane queria a fama e o sucesso de Tony Stark, ele era o invejoso, né? Então a gente pode ver como tem características nele que parecem muito com as características do nosso inimigo. Os quadrinhos, eles vão se referir a Tony Stark quando ele utiliza sua armadura como o invencível Homem de Ferro.
não é um nome que é utilizado no filme, mas nós sabemos que Tony Stark se torna invencível com a sua armadura. Apesar dele apanhar, apesar dele sofrer, nós vemos como, não somente nesse filme, mas quando a gente olha para os outros, nós vemos como a figura do Tony Stark é extremamente importante em todas as missões que os Vingadores fazem, em todas as atividades dos Vingadores. Então nós vemos como o Tony Stark, ele é realmente, com a armadura, ele se torna invencível. E como que nós nos tornamos invencíveis para batalhar contra esses 3 inimigos que nós acabamos de comentar? Como que o crente batalha contra o mundo, a carne e o diabo? É justamente se revestindo da armadura do Senhor, que está citada lá em Efésios 6. O interessante dessa comparação da armadura é até mesmo essa dualidade, que é tratada no Homem de Ferro também. Por exemplo, isso não ficou tão claro nas histórias dos filmes, né? Foi usada de maneira muito bem leve nos próximos que a gente vai falar, principalmente o 2. Mas nos quadrinhos eles gostam muito de colocar isso, né? Como o Tony Stark, ele é um quebrado, né? Eles gostam de usar essa comparação. Ele é um cara que, ao mesmo tempo, ele é um homem de ferro, ele é um homem quebrado. A armadura é a potência dele, é aquilo que ele mostra, é aquilo que ele usa para poder batalhar com os 3 inimigos que ele falou. Mas um dos inimigos, que é ele mesmo, né, a carne e tudo, ainda tá dentro dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele luta de maneira forte com a armadura, ele é o cara que é alcoólatra, ele é o cara que é viciado, ele é o cara que tem problemas, entendeu? Então, as histórias do Homem de Ferro, elas são criadas para ser assim. Dizem, né, que quando o Stan Lee criou, ele não criou o Tony Stark, ele criou um personagem para não ser amado. Ele criou um personagem para ser odiado, um vendedor de armas, né? Na época não era até Afeganistão, era a Guerra do Vietnã, se eu não me engano, que eles usam, né, como referência histórica. Então, tipo, ele é um personagem que ele demonstra força, né, e luta, né, com aquela armadura, mas ele é ao mesmo tempo quebrado. E a gente pode fazer essa comparação, né? Nós, dentro do nosso peito, a gente está sendo transformado ainda. Entendeu? É por isso que a gente precisa de uma armadura, porque se a gente, o nosso interior, do jeito que a gente está sendo transformado, se a gente fosse lutar, a gente não conseguiria vencer. É porque a gente tem uma armadura, é porque a gente tem alguma coisa que nos protege, que impede que a gente seja perfurado e mostra esse interior, é que a gente consegue vencer. O Tony Stark, ele acaba fazendo isso, né? O Homem de Ferro, no começo, não é parte do Homem de Coisa, é uma armadura. Na verdade, ele começa a se transformar no Homem de Ferro. É uma outra personalidade, não é simplesmente uma armadura que o Tony veste, né? Sim. Homem bíblico, pregador, reformado, pegou tô brincando. palavra. Se você sabe quais são todos os elementos que compõem a armadura da fé, citada em Efésios 6, já coloca aí nos comentários aí enquanto eu tô procurando aqui. Efésios 6, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui nós temos todos os elementos que compõem a nossa armadura, com a qual nós devemos nos revestir para poder lutar contra os nossos inimigos e glorificarmos ao Senhor cada dia mais com a nossa vida cristã dedicada e de santificação. No caso do Homem de Ferro, ele não tem uma espada para poder lutar, né? Mas eles têm os propulsores, então isso seria de grande ajuda. Mas o interessante é isso, né? Que essa é a maior comparação que a gente pode fazer com a história do Homem de Ferro, né? Toda vez que a gente pensa em armadura, hoje em dia, um jovem pensando em armadura, ele sempre vai pensar no Homem de Ferro. Óbvio que essa armadura está falando de uma armadura romana, né? Mas é esse comparativo que a gente pode falar, né? Quando a gente está blindado com a armadura, quando a gente acaba se transformando em outra coisa, né? A gente continua sendo quem nós somos, mas a gente consegue se proteger contra aquilo que pode vir, né? Como o Mateus disse, um dos 3 inimigos que a gente tem que enfrentar todos os dias. E por fim, nós vemos como o Tony Stark mudou daquela pessoa que só se importava consigo mesmo. Pro final do filme nós já vemos ele sacrificando a sua própria vida. Ele já entendia que ele viveu para um propósito que ele não deveria ter vivido, mas ele viveu para um propósito, e nós como crentes não sabemos que se fôssemos para sermos salvos e não tivéssemos que fazer mais nada, nós seríamos levados daqui no momento da nossa salvação. Mas o Senhor nos preserva aqui em terra para trabalhar em nosso coração, e porque nós temos algo a fazer. E Tony Stark teve algo a fazer, e ele já fala para Pepper, Pepper, aperta o botão aí, mesmo se eu morrer, não tem importância, mas ele precisa ser detido, esse inimigo precisa ser parado, e ele já está disposto a entregar sua vida para deter um dos inimigos. Então é isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo,
Curte, comenta aqui embaixo qual outro filme que você está ansioso para ver. Nós faremos tudo numa sequência de lançamento. Mas se você está ansioso para ver algum filme, já comenta aí embaixo. Se você gosta do Homem de Ferro, assim como eu, coloca Team Stark aqui embaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Clica no sininho aí para você sempre ficar ligado quando chegar algum vídeo novo nosso aqui no nosso canal. E nos siga no Instagram, @solos.pop. Não, a gente pode ficar um tempo aqui, tipo, só esperando o pessoal que tá assistindo a gente clicar nos vídeos que tá aparecendo aqui pra vocês, né? Então, tá aparecendo aqui alguns vídeos aqui dos outros que a gente fez, uns vídeos muito interessantes. Então, se você ainda não se inscreveu, clica logo aqui, se inscreve no nosso canal, né? Tem um vídeo aqui, acho que tá aparecendo aqui na minha cabeça agora, não sei. Tem um vídeo aqui. Calma, gente, a gente ainda vai aprender esses negócios. Mas curta nossos vídeos e compartilhe, porque isso é muito importante pra gente, porque dá um incentivo, né? A gente continuar gravando, né? Continuar, porque é treta, gente, é treta. Então, acho que é isso, né? É isso. Finish. Pode finalizar.